Você lembra? É uma passagem muito conhecida, mas aqui você tem uma menção clara, clara do Espírito Santo de Deus sendo um vento, de Deus trazendo vida ao que está morto. Veja comigo. Capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou o Senhor em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vale cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobre maneira. Veja a ênfase do profeta. Ossos secos, sem vida, cada um espalhado, todos os ossos espalhados pelo campo. Todo tipo de ossos, ossos humanos, fêmures e todas as partes dos ossos humanos, por aí, espalhados, separados, desunidos, totalmente mortos, secos. Secos, a ênfase é que estavam tão mortos que muito tempo já jaciam aí mortos, sem vida, secos, sem nenhuma possibilidade de vida. Enfim, aí estavam esses ossos. E o Senhor diz que fez o profeta propositadamente passear no meio dos ossos para realmente tomar conta da situação de morte total daqueles ossos. Mas veja o que acontece, versículo 3. E me disse, Deus, filho de homem, poderão reviver esses ossos? Você que responderia se o Senhor perguntasse isso para você? Será possível para os ossos mortos voltar a viver? Logicamente, a resposta seria, desde a perspectiva humana, não, impossível. Poderá um homem nascer de novo? Como? Como poderia um homem nascer de novo? Como poderia voltar a viver um homem? Como poderia o que está morto voltar a viver? Ossos secos, sem vida, não tem como. Mas o profeta, que conhece Deus, é muito cuidadoso. E ele fala, na verdade, Senhor, e tu quem sabes que se esses ossos podem viver ou não? Eu não sei. Eu não me atreveria a dizer que não, porque Deus é todo-poderoso, né? Mas é você que sabe, Senhor. E essa é a resposta do profeta. E ele me disse então, profetiza sobre esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele pede para o profeta falar para os ossos, profetizar para os ossos, falar a palavra de Deus para os ossos mortos. Você lembra o que nós falamos? A palavra e o Espírito sempre agem juntos. A palavra de Deus e o Espírito de Deus sempre operam juntos. E aqui você tem um exemplo claro disso. É a palavra e o Espírito agindo juntos para o quê? Para trazer vida aos ossos mortos. Então profetiza, fala a palavra de Deus para eles. E ele profetiza os ossos. Veja o que aconteceu então. Versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos, eis que eu farei entrar, que eu farei entrar espírito em vós, e vivireis. E porei tendões sobre vós, e farei crescer sobre vós a carne, e cobrir-vos, ei, de pele. E porei em vós espírito, e vivireis. E sabereis que eu sou o Senhor. Essas são as palavras. Profetizei, pois, como me foi mandado, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, imediatamente uma comoção. E os ossos se juntaram, cada osso em seu lugar. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e a carne se estendeu, e a pele por cima deles, porém não havia neles espírito. Então me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e disse ao espírito, assim diz o Senhor Deus, espírito, vem dos quatro ventos. Está vendo o espírito associado outra vez com o vento? Vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos e viverá. E assim que profetizei, como me mandar, entrou o Espírito neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, nossos ossos estão secos e perdida a nossa esperança, e estamos cortados de todo. Portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vou abrir os vossos sepulcros, povo meu, e vos farei
sair das vossas sepulturas e vos trairei à terra de Israel. E versículo 14. E porei meu espírito em vós e vivireis. A história que está por trás, o contexto histórico, você já sabe, é a destruição da nação de Israel, o cativeiro babilônico. Os israelitas estavam lá, naquela terra de ídolos, escravos ou cativos dos babilônios, sem esperança, achando que tudo estava perdido para sempre, tudo tinha se perdido, o templo destruído, Jerusalém destruída, a vida do povo destruída, e parecia que tudo tinha terminado para eles. Mas o Senhor fala que Ele tem o poder de trazer ainda os mortos da morte para a vida, por meio do seu Espírito, da sua palavra. E aí então, Ele tem essa visão. Mas se você, como o Senhor Jesus fala para Nicodemos, vai além daquela situação histórica, a verdadeira ressurreição é a que acontece quando o Espírito de Deus vem para trazer vida à nossa vida. Nós somos esses ossos mortos, esses ossos secos espalhados por toda parte, mas quando o Espírito vem à nossa vida, então Ele traz vida aos ossos mortos. Ele produz vida onde não há vida, Ele produz uma vida de ressurreição, onde não há vida de ressurreição, onde a morte está reinando. E no capítulo 2 de Atos, então, nós temos essa história. O vento soprando, o Espírito vindo como um vento poderoso, soprando sobre eles, enchendo a casa onde eles estão e trazendo vida para eles, produzindo essa vida celestial divina, introduzindo eles nessa vida celestial e divina. A comoção foi tão grande. Isso sempre acontece, irmãos. Coisa muito importante para entendermos a obra do Espírito Santo. Muitos irmãos pensam que a obra do Espírito Santo é tão invisível, tão imperceptível, que acontece sem nós nem perceber que essa obra está acontecendo. E sim, muitas vezes o Espírito age dessa maneira na nossa vida, de uma maneira que nós nem percebemos que ele está agindo e atuando. Mas, na experiência de igreja, o Espírito Santo, começando aqui em Jerusalém, sempre foi uma experiência real, perceptível, uma experiência que eles podiam contar, experimentar. Eles sabiam que o Espírito Santo tinha vindo sobre eles porque aconteceu uma coisa tão grande, uma comoção tão grande, que até todas as pessoas que estavam ao redor dele perceberam o que estava acontecendo e correram para ver o que está acontecendo aqui. Foi uma manifestação real, experimental do Espírito, né, nos dias de Pentecostes, e isso fez com que a igreja nascesse na história do mundo. Cada um desses pontos depois vamos entrar mais especificamente, mas quero que os irmãos lembrem disso. O Espírito, a experiência com o Espírito Santo sempre tem, na Escritura, aparece como uma experiência real, não apenas uma coisa, vamos dizer assim, ao nível doutrinário teórico, é uma coisa que acontece, se experimenta e traz consequências para a vida daqueles que experimentam a operação do Espírito Santo de Deus. E na explicação de Pedro, veja comigo, como Pedro explica isso. Ele diz que é o cumprimento das palavras do profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias, nos dias postreros, Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda carne. A palavra carne, como vocês sabem, no hebraico, nas escrituras do Velho Testamento, significa homem, simplesmente homem. Deus derramaria seu Espírito sobre todo homem. E isso é uma coisa muito impressionante, porque no Velho Testamento, se os irmãos sabem, o derramamento do Espírito, a unção do Espírito Santo de Deus, estava reservada especificamente apenas para os reis, por isso eles eram os ungidos do Senhor, os reis, os sumos sacerdotes, que eram ungidos com o azeite santo da unção, e os profetas. Mas ninguém experimentou jamais no Velho Testamento o derramamento do Espírito Santo. O povo comum, a maioria das pessoas, nunca experimentaram esse derramamento do Espírito Santo na vida deles. Portanto, quando o profeta Joel diz que nos últimos dias, para que você entenda, os dias do Messias, os dias do reino do Messias, os dias messiânicos, é esses dias que ele está falando. Quando o Messias reinar,
Nesses dias, o Espírito já não seria a propriedade ou a experiência exclusiva dos reis, dos profetas e dos sumos sacerdotes, mas seria a experiência de todos.